Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, em que ele detalha a questão do pensamento, como a gente nas últimas semanas tem tratado do assunto, e nós paramos no conceito de indução mental. Indução é influência, né? E naquela reunião foi caracterizado o que André Luiz chama de campo mental, usando um paralelo da física de Einstein de campo gravitacional, campo elétrico magnético. Então, retomando, todo o corpo, por exemplo, esse grampeador, porque ele tem massa, ele tem em torno dele uma região de influência chamada campo. Como esse campo vem da massa, é chamado de campo gravitacional. Então, os objetos que estiverem próximos a ele, que também tem o seu próprio campo, quando um objeto entra no campo do outro, ele sofre uma força de, por exemplo, atração. É claro que a própria caneta tem o seu campo, então ela também exerce uma atração sobre o grampeador. Aí você vai falar assim, mas por que o grampeador não vai e bate na caneta? Porque entre eles, quando apoiado na mesa, que é para deixar livre, existe um atrito da mesa que impede que ele se bata. Mas se essa experiência for feita no espaço, longe de qualquer planeta, dentro de uma nave, por exemplo, dois corpos, eles tendem a se aproximar. Todos dois corpos, por conta do campo. Então vamos retomar. Um corpo, porque tem massa, em torno dele tem um campo gravitacional. Quando entra o outro corpo, ele sofre uma força porque ele está naquele campo. Então, uma força gravitacional. Corpos pequenos nós não percebemos isso, mas um corpo como a Terra, o planeta Terra, ele tem uma massa muito grande, então isso é visível, a influência desse campo. Em torno dele tem uma região de influência, campo gravitacional, de tal forma que todo corpo que entra nesse campo é atraído. A gente chama isso de peso. Mas o peso só existe porque o planeta tem uma região de influência, tem um campo. Ok? Um corpo carregado eletricamente, em torno dele tem um campo elétrico. Um ímã, em torno dele tem um campo magnético. E todo o corpo, todo o espírito tem um campo mental, uma região em que ele influencia. Eu vou ler de novo o trecho da semana passada para que a gente possa retomar a ideia. Indução mental. Recorrendo ao campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade, uma vela, uma madeira queimando. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir zero, a corrente mental se espraia, segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. Então, olha que legal, ele pegou um exemplo aqui de uma fogueira, de algo pegando fogo, né? Um tronco. Então, tem a chama e em torno dela tem a região de influência, que é o campo de calor, que é infinito. Ele vai diminuindo com a distância, mas ele atinge até o infinito. Da mesma forma, todo espírito tem uma região de influência, que é o campo mental, o campo daquilo que ele é, daquilo que ele pensa, que vai diminuindo com a distância e a influência, mas porém chega ao infinito, nunca é zero. Continua Emmanuel, continua André Luiz.
Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Muito bem, até aí nós lemos a semana passada, mas o que ele está falando? Que esse campo mental ele é mais intenso e de maior abrangência quanto maior a concentração do espírito naquilo que ele está pensando, na determinação do que ele pensa. Nós não somos pensamentos, nós geramos pensamentos e somos influenciados por ele. O espírito é quem provoca esses pensamentos. Que pensamentos? Daquilo que ele manifesta à vontade, por exemplo. Quanto maior essa vontade, mais intenso um pensamento, mais expressivo esse campo mental. E, portanto, maior a sua intensidade, maior a sua amplitude. Tá claro isso? Acho que com o exemplo do André Luiz ficou mais intenso. Quanto mais intensa a chama, maior a influência. Quanto mais concentrado o pensamento de qualquer natureza, maior a influência. E continuando. Tanto quanto no domínio de energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas possa transmiti-las a outro, sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de produzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Então, vamos primeiro falar em física, que é mais fácil. Se nós pegarmos um pedaço de fio e um ímã, o pedaço do fio está dentro daquele campo magnético do ímã. Se eu mexer o ímã, dependendo da posição, da forma com que eu mexo, tem algumas condições, aparece uma corrente elétrica no fio, mesmo sem que haja o toque. Esses são os motores de indução, né? O movimento do ímã faz surgir uma corrente elétrica, sem encostar. Ok? Só que nós já vimos que um ímã, ele é da natureza, mas a gente pode fazer um ímã artificialmente. Como é que a gente faz? A gente pega um núcleo de ferro, enche de fio de cobre, passa uma corrente nesse fio de cobre e ele pronto, virou um ímã. E esse ímã aqui, ele vai provocar num outro fio que não está encostando uma corrente. Então, esta corrente é uma corrente de indução. Ele induziu a corrente elétrica no outro corpo. Esse campo aqui é chamado campo eletromagnético. Na época de Kardec não se conhecia com detalhes, só se conhecia o ímã. Então, esse campo em torno dele era chamado de campo magnético. Então, o campo magnético, né, é aquela influência à distância. A partir daí, Kardec e outros estudiosos da doutrina perceberam que pessoas exerciam influência sobre outras, influência mental. Então chamamos isso de magnetismo. Mas veja, não é magnetismo desta forma do ímã, porque é outra coisa. O que André Luiz aqui está pontuando é um mentalismo, é um campo mental.
Todos, mesmo na doutrina, todo mundo fala o magnetismo do médium, o magnetismo da pessoa, mas na verdade é um mentalismo, é um campo mental. Não é um campo magnético, porque não é uma corrente elétrica que está em movimento. Então vamos ler de novo para ver se ficou claro isso. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Até aqui, física. E aí ele continua. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, não causa idêntica, porquanto a corrente mental é suscetível de produzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. O que ele está falando? Enquanto passa a corrente elétrica aqui, passa a corrente elétrica no fiozinho que está à distância. Enquanto esse espírito está pensando naquele assunto, ele consegue, por indução, porque é uma onda, manter esse fenômeno de influência mental no outro. Ok? Porque é uma conjugação de pensamentos. É só uma pontuação, é só um esclarecimento para que a gente adeque as palavras, né? Então, brincando aqui, o magnetismo no médium, obviamente, não pode ser substituído por um pedaço de ímã. É a mesma palavra para exprimir coisas diferentes. Continuando, compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, legal. O que ele fala aqui é o seguinte, a gente costuma falar, eu tenho meus pensamentos, né? Eu estou pensando nisso. É verdade, né? Você está pensando, esse fenômeno, ele vem da mente, é uma fonte e ele provoca pensamentos, que são, você está gerando esses pensamentos por algum motivo qualquer íntimo lá, dentro das tuas solicitações. Esses pensamentos que você está gerando, eles representam o que você é ou o que você está pensando naquela hora. E ele, por ser um processo exteriorizante, ele se expande, ele influencia, ele induz outros espíritos, outras matérias, com base naquilo que ele está pensando. E se torna suscetível, se torna vulnerável a receber influenciações semelhantes a ele. Então, dentro dos exemplos que ele deu, que ele coloca aqui, gerando, então olha só, a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, quer dizer, a vontade, a mente provoca, atuando nas formações da matéria física, essa influenciação ocorre modificando a matéria física, o pensamento modifica. Ah, mas sozinho? Vamos colocar assim, o teu pensamento provoca uma ação na mão que faz com que você lixe a mesa. Então você está alterando a matéria física. Eu não estou nem falando de modificação direta, né? O teu pensamento modificar um objeto, por exemplo, de lugar, né? Telecinesia, movimento. Não.
O teu pensamento provoca uma ação na mão que você mexe o objeto. Pronto. Então, o pensamento atuando nas formações da matéria física é mais amplo do que o exemplo que eu dei, hein? Gerando as motivações de prazer ou desgosto, quer dizer, a fonte, o espírito provoca pensamentos dele lá, ele por motivação dele, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente às suas abstrações internas, mas representam um turbilhão de forças em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutivo, atraindo para si, por indução mesma, os agentes semelhantes. Eu penso em dor, eu estou atraindo dor. Eu penso em alegria, estou atraindo alegria. Estou induzindo, vamos falar, não atraindo, né? Vamos falar em indução, induzindo, né? Então, você está alegre, você induz alegria. Você expande, você induz outras almas a sentir alegria. Se você sente tristeza, você induz outros à sua volta a ter pensamentos de tristeza. É claro que ele tem o direito de resistir, né? Ele resiste e pode até reverter, mas não. O primeiro passo, no caso, é você induzir aquilo que você está sentindo, né? É esse o mecanismo. E continua. Compreendemos assim perfeitamente. Isso eu já li. Ok, agora vamos para o parágrafo de formas pensamentos. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a teleimentação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defeso, quer dizer, proibido ao conhecimento, de difícil conhecimento. Olha só o que ele está falando aqui. São algumas colocações que mudam a forma de pensar. Vou ler de novo devagarinho. Pelos princípios mentais que influenciam, induzem em todas as direções, encontramos a teleimentação. O que é a teleimentação? É exatamente isso, né? É a indução que se faz e a reflexão, comandando todos os fenômenos de associação. O fenômeno de associação é ou repulsão ou atração. Repelimos alguém pela forma de pensar, atraímos alguém pela forma de pensar. Desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, impedido ao conhecimento. Como assim dos insetos? Eu não entendi, Zé. É mais ou menos assim. Os insetos, eles têm fragmentos de pensamentos. Eles não têm um pensamento contínuo, mas eles têm fragmentos de pensamentos. Esses fragmentos têm origem nas experiências do próprio inseto, por exemplo, somado aos estímulos que aquele corpo está recebendo, né? E os estímulos que ele está recebendo dependem do corpo, é óbvio, né? Cada inseto, por exemplo, tem uma acuidade visual, que não tem nada a ver com a nossa, tem uma acuidade auditiva, entre outros, né? Como exemplo aqui, vamos pegar bem a abelha, né? A abelha, ela enxerga, além das cores que nós enxergamos, ela enxerga o ultravioleta. Então, para ela, o estímulo externo provoca um fragmento de pensamento, porque ela está enxergando em ultravioleta. Outro da espécie dela vai estar submetido ao mesmo corpo e aos mesmos estímulos e, portanto, gerará os mesmos fragmentos de pensamento, os mesmos semelhantes, né? Os mesmos fragmentos de pensamento. Então, uma abelha identifica a outra
através dos fragmentos de pensamentos semelhantes. Por isso que uma abelha sabe que aquele inseto é uma abelha e não é uma mosca, porque a mosca, ela, em função do próprio corpo e dos estímulos que recebe, gera um outro tipo de fragmento de pensamento, que não é semelhante ao da abelha. Por isso que eles não se comungam, um não influencia o outro. Genial, né? Por isso que os animais se identificam, é assim que eles se identificam. Ah, você vai falar, mas é pela cor. Sim, é pela cor, é porque a cor estimula naquele corpo um fragmento de pensamento semelhante ao da outra espécie. Então vamos ler de novo. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão, comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por ora, impedido ao conhecimento. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir e pensar. É muito rico esse texto, explica muita coisa. É por isso o nome do livro, Mecanismos da Mediunidade, Mecanismos do Pensamento, né? É assim que nós nos convivemos, é assim que a gente convive. Essa atração que sentimos por algumas pessoas, ou a repulsão, né? É em função do tipo de pensamento. Se uma pessoa começa a ter opiniões muito diversas da tua, você tende a se afastar, adolescente, dos pais. Agora, na medida que você vai estudando num grupo que passa a comungar as mesmas ideias, vão se fortalecendo as afinidades. Essas afinidades, essas repulsas, essas atrações, nada mais representam do que pensamentos semelhantes ou pensamentos contraditórios. Pena que estourou nosso tempo, na semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los. Agradecidos a Deus por mais esse momento de estudo da doutrina espírita, roguemos então o amparo de Jesus a cada um de nós. Vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade e hoje vamos ver e compartilhar do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o capítulo 2, Sofrimentos Morais no Além-Túmulo. Abre aspas. A simples desencarnação de forma alguma libera o espírito dos seus hábitos e necessidades até então cultivados. Impregnado pelas sensações em que se demorou, quando interrompidos os vínculos carnais, permanecem os mesmos condicionamentos, impondo-se com expressões que exigem atenção e cuidados. Sensibilizado pelos impositivos que lhe constituíam recurso vital para a fixação no corpo, o perispírito continua canalizando para o ser espiritual os conteúdos que proporcionam alegria ou dor, conforme o teor vibratório de que são formados. Os vícios mentais, os hábitos orgânicos e sociais, as ações desenvolvidas, são elementos que, nesse período, somam-se às impressões vigorosas nas tecelagens delicadas do espírito, transformando-se em sensações e em emoções correspondentes. Algumas
são tão fortes que se fazem correspondentes às físicas anteriormente vivenciadas, transformando-se em bênçãos quando elevadas, ou incomparável suplício se formadas por energias deletérias. Convertendo-se em necessidades, impõe atendimento orgânico como se a argamassa fisiológica se mantivesse em funcionamento. Como é compreensível, o interromper de um hábito qualquer, por circunstância não elegida, não consegue anular-lhe o condicionamento, particularmente se for acolhido por largo período, no qual a pessoa se comprazia, centrando os interesses mentais e emocionais no seu desfrutar. Transformando-se em martírio que não diminui de intensidade, em razão da carência não atendida, inflige sofrimentos morais de difícil definição. Adicionem-se a essas sensações as ânsias, mágoas, angústias e o despertar da consciência que faculta a avaliação das experiências fracassadas e torna-se volumoso o fadário que enlouquece muitos recém-desencarnados. A autoconsciência é responsável pela ressurreição de fantasmas que pareciam extintos ou esquecidos, mas que nessa hora ressumam dos refolhos do inconsciente, assumindo forma e tomando força, transformando-se em algozes implacáveis, cujas aflições impostas se caracterizam pelo superlativo. A descoberta do tempo malbaratado, a constatação dos erros e delitos perpetrados, o arrependimento tardio, formam componentes punitivos que camartelam o ser espiritual, transtornando-o. Todos os sofrimentos são dilaceradores nas carnes da alma. No entanto, aqueles de natureza moral são mais severos, porque, íncitos no âmago do ser, não dão trégua a quem os padecem. Sem o costume salutar da oração lenificadora, nem da meditação saudável, a vítima de si mesmo não encontra conforto para minimizar-lhe a intensidade, entregando-se à degradação da revolta ou ao abandono na agonia com que mais se agravam as aflições íntimas. Estorcegam então sem consolo moral, atirando-se pelos resvaladouros da rebeldia e da blasfêmia, exaurindo-se e desfalecendo, para logo retornarem sob a mesma carga aflitiva da sua realidade interior. Tal ocorrência tem lugar porque ninguém foge das suas conquistas, das suas realizações pessoais. Desalojado o espírito do domicílio celular, prossegue como antes, com a diferença exclusiva de encontrar-se desvestido da couraça orgânica. Todos os seus valores permanecem inalterados, assim como seus desejos e vinculações. A frustração amarga por não poder administrar a máquina atual, conforme o fazia com a orgânica, exaspera e alucina. A nova dimensão, para a qual se transferiu mediante a morte do corpo, tem as suas próprias leis e constituição que não se alteram quando enfrentadas ou agredidas pelos que a alcançam. O ser humano é essencialmente o conjunto dos seus hábitos a que se submetia antes de conduzi-los e mais lhe sente a pressão em face do novo campo vibratório em que se encontra. As dores morais no além-túmulo são uma realidade muito significativa, como sucede em relação à felicidade, à alegria, ao bem-estar, à paz, para aqueles espíritos que se conduziram na terra com retidão, equilíbrio, lucidez, abnegação. Com admirável coerência, acentuou Jesus, abre aspas,
a cada um conforme as suas obras. Fecha aspas. A morte, portanto, é a grande desveladora da realidade para todos quantos se encontram em trânsito pela névoa carnal, rumando, mesmo que sem dar-se conta, para a vida plena. Alargar os horizontes mentais para a contemplação da madrugada imortal deve ser o compromisso de todos os seres humanos mediante a vivência do dever reto, da consciência digna e dos pensamentos saudáveis. Fecha aspas. Então, nesse primeiro trechinho, Manuel Filomeno de Miranda nos alerta que, quando deixarmos o corpo físico na ocasião do desencarne, como espíritos encontraremos conosco mesmo e com todos os hábitos, valores, vínculos mentais, condição moral, o qual nutrimos e cultivamos quando estávamos no corpo físico. O perispírito, que é o corpo espiritual que há de nos acompanhar e que acompanha todo ser que desencarna, vai trazer toda a sensação do ser desencarnante. Então, se éramos uma pessoa com dificuldades, com viciações, levaremos todas essas sensações impregnadas no perispírito. Se éramos uma pessoa com pensamento equilibrado, com bem-estar, cuidado do corpo físico, levaremos também essas sensações. Então, todos os vícios, hábitos orgânicos e sociais, todas as ações, tudo isso são as impressões que ficam, que permanecem, porque nada levamos de material, mas levamos toda a nossa bagagem moral conosco e daí nos encontraremos com aqueles aos quais nos vinculamos verdadeiramente, né? Porque quando estamos no corpo físico, muitas vezes estamos com a aparência até serena, mas por dentro um turbilhão nos pensamentos. Quando deixamos o corpo físico, não há o disfarce da aparência carnal. Muitos não ficam nem lúcidos, às vezes entram numa perturbação muito grande, e outros, quando conseguem alguma lucidez, ficam com um sentimento de arrependimento muito grande, de perceber que a vida continua e de que não fez por onde, que poderia ter feito melhor. A dor ali da consciência que nos vem, e como ele diz aqui, a dor moral é mais severa do que a dor no corpo físico, que muitas vezes uma medicação anestesia momentaneamente, né? A dor moral não há como, né, anestesiar essa dor. Então, esses sofrimentos morais no além-túmulo vão depender exclusivamente da nossa vivência, da nossa condição moral que desenvolvemos enquanto no corpo físico encarnados. Então, que possamos aproveitar as oportunidades, nos evangelizando e buscando fazer a nossa reforma íntima. Continuando, nesse mesmo capítulo, vem outro tema, o fenômeno da morte. E nos diz Manuel Filomeno de Miranda, abre aspas, a morte ou desencarnação desveste-se de todo e qualquer mistério ante as clarinadas de luz do pensamento espírita. Multimilenarmente incompreendida, gozou no passado de macabras expressões por ignorância das divinas leis, sendo punição aos seres humanos como se eles houvessem sido criados para a eternidade física. Em outras circunstâncias, foi envolvida pela mística religiosa, por cujos cerimoniais se podiam anular as aflições, alterar os comportamentos, premiando injustos em detrimento dos espíritos nobres que poderiam ser castigados através de arbitrárias situações infernais. Em outras situações, era ainda tida como etapa final aniquiladora do ser
reduzindo-o a pó e desintegrando-lhe a energia pensante que volveria ao caos da origem. A realidade, porém, é diversa. Fenômeno de transformação orgânica liberta o espírito que se transfere de campo vibratório, conduzindo o patrimônio moral e intelectual de que se faz possuidor, conduzindo o ser presente de volta à esfera de origem. O mesmo carrega os valores transcendentes que acumulou, que o impregnam e de que se utilizará após o despertamento. Sendo energia, mediante a lei de afinidade ou de sintonia, faz-se atraído por forças equivalentes, vinculando-as às regiões que têm as mesmas características vibratórias. Em face dessa ocorrência inevitável, o despertar da consciência é sempre acompanhado pelas alegrias ou remorsos, conforme haja sido a conduta vivida durante o trânsito terrestre. Nem poderia ser diferente, porquanto cada indivíduo é, interiormente, o que amealhou, caracterizando-se pelos conhecimentos adquiridos, assim como pelas ações praticadas. Os recursos transitórios, bens materiais, haveres outros, saúde, família, possuem a finalidade de oferecer-lhes meios para a evolução de que se deve utilizar com sabedoria, a fim de que não venha a sofrer-lhes a constrição perturbadora da necessidade onde passa a viver e ali não tem qualquer significado. Assim, os tesouros morais de fácil condução e difícil conquista são o sagrado patrimônio da vida. Não tomam espaço físico, nem contêm pesos incômodos, revestidos de alto valor, por lenificarem os sentimentos e plenificarem o seu possuidor. Dessa forma, permanecem imantados ao espírito os hábitos físicos e morais que geraram condicionamentos, as aspirações que se fizeram emulação para os atos, as ações que podem ser consideradas como asas de libertação ou algemas retentivas na retaguarda. Por isso, 3 são os meios pelos quais se expressam os vícios e as virtudes: em pensamentos, palavras e atos. Conforme seja o seu cultivo, vícios ou virtudes, o espírito despertará com as impressões vivas que lhe são correspondentes. Desse modo, a vida física é educandário eficiente por facultar a aquisição dos recursos superiores mediante a superação das paixões primárias, asselvajadas, substituídas pelas emoções do amor, do bem e da realização. Enquanto vigerem os sentimentos apaixonados, as aspirações perturbadoras, as vinculações dolorosas com outras mentes espirituais, o espírito será induzido às pugnas da inferioridade, às obsessões cruéis, de breve ou longo curso, até que se resolva pela modificação interior, pela canalização das forças emocionais e morais corretamente no exercício do desdobramento das energias divinas latentes no imo, herança do Pai Criador, momentaneamente adormecidas. O despertar deve acontecer quanto antes, aproveitando-se as oportunidades atuais para retificarem-se erros, corrigirem-se situações penosas, libertar-se de dependências infelizes. Sempre é tempo para recomeçar-se, edificar-se, enquanto no corpo, desde que, ocorrendo a desencarnação, passa-se a colheita das ações e a reabilitação dar-se-á somente na terra mesmo, quando luzir a claridade de outra reencarnação. Todo empenho pela transformação moral deve ser investido sem limite, a fim de que, desperto, desde hoje,
o espírito se liberte do veículo físico, liberado, como alguém que se desincumbiu do dever e superou os limites provacionais. Fecha aspas. Então aqui Manuel Filomeno de Miranda nos deixa claro mais uma vez. Somos criados por Deus para a evolução. Nossa pátria é a espiritual. Quando encarnamos para passar por provas e expiações e seguirmos na nossa trajetória evolutiva. Ao desencarnarmos, vamos estar retornando à pátria espiritual. E de que forma estaremos retornando? Se conseguimos conquistar condições de melhora, estaremos voltando melhor. Ele deixa muito claro, né? A morte é esse fenômeno de transformação orgânica que liberta o espírito, que sai de um campo vibratório, né? Ele fala assim, que se transfere de campo vibratório, conduzindo o patrimônio moral e intelectual de que se faz possuidor. Então vejam o alerta. Se acontecesse conosco hoje esse fenômeno do desencarne, de sairmos aqui do plano material para retornarmos à nossa pátria espiritual, como estaria a nossa condição? Estaríamos bem amparados, com leveza espiritual, equilíbrio, lucidez? Ou entraríamos em alguma perturbação, com vínculos espirituais difíceis, dependendo do teor vibratório de pensamentos, de ações que cultivamos enquanto estávamos no corpo físico? Então, é uma reflexão que devemos ter, porque aqui nos é colocado que o despertar deve acontecer e não importa em que momento, sempre é tempo de recomeçar, de nos edificarmos, de buscarmos a nossa correção, nem que seja nos últimos segundos. São momentos preciosos esses momentos em que estamos no corpo físico. E nós, em especial, temos essa doutrina que nos fala direto à razão, sem rodeios, sem rituais, para que a gente possa aproveitar esse tempo. Possamos então nos lembrar das recomendações de Santo Agostinho no Evangelho. Todas as vezes que formos deitar para que o corpo físico descanse, fazermos aquela avaliação de como foi o dia, revendo nossas ações, nossos pensamentos e buscando a melhora no dia seguinte, sempre rogando a Deus e a Jesus o amparo. Aí conseguiremos sim retornar um pouquinho melhor do que viemos. Que a paz de Jesus possa estar junto ao coração de cada um.